Ok, só vou compartilhar minha tela. Apareceu aí, Gilson? Ok. Podemos, então? Perfeitamente. Ok. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Evangelista. Trago comigo aí meu colega dos Estados Unidos, Joseph Talley, Joe Talley. Hey, Joe. Hey, can you hear me? Yes, I had to restart my computer during the trials for the presentation. So let's go now. I go in Portuguese, and if any questions, I come to you, okay? Very good. Pessoal, então, estou com Joe Talley. Nós somos, então, da companhia Imeris e vamos falar aí sobre 30 anos de desempenho comprovado contra a corrosão biogênica por ácido sulfídrico nas estruturas de tratamento e condução de esgoto, né? Eu gostaria muito de agradecer, eu quero agradecer ao Gilson. Tivemos um contato durante o curso aí de implementação de concessionárias e gerenciamento de concessionárias de saneamento, e trocando informações, entendemos que para nossas duas companhias, Copasa e Imeris, nós podemos ter negócios em comum. Então, vamos partir. Nossas apresentações. Eu sou um engenheiro de materiais cerâmicos de formação. Hoje sou o diretor comercial para a América do Sul, para a Imeris Aluminatos. Estou em Aluminatos por 26 anos. Comecei minha carreira em refratários lá em Minas Gerais, aí onde vocês estão, Betim e Itaúna. 12 anos em refratários, depois eu entrei nos Aluminatos e estou há 26 anos. Atendendo aos refrataristas, atendendo a siderurgia, atendendo o que chamamos de química da construção. Então, tenho algum conhecimento aí nos Aluminatos, vamos tentar transmitir alguma coisa relativa especificamente ao tratamento, à área de esgoto, né, de corrosão por esgoto. O Joe, meu colega, ele é o gerente das Américas para infraestrutura. Nós temos uma divisão de construção e infraestrutura. O Joe gerencia infraestrutura baseado em Norfolk, na Virgínia, 30 anos com Imeris, todos eles trabalhando com infraestrutura e muito tempo dedicado à aplicação do que vocês vão ver, o Supercoat, em áreas de corrosão. Então, soluções, é um especialista em soluções para corrosão biogênica na área de esgoto. Minha colega Claire, parece-me, não sei se ela entrou, mas ela, então, é a gerente de marketing global para infraestrutura, tem 5 anos com a Imeris e 18 anos de experiências aí fora, entre Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. Então, ela nos assiste com materiais e com recursos e com pesquisas para o marketing. A ideia hoje é fazer essa apresentação. Dúvidas técnicas que passem do limite do meu entendimento, o Joe está aí para nos assessorar. Vocês fazendo uma pergunta, eu já posso passá-la para o Joe, ele me responde em inglês, eu faço a tradução fidedigna, na medida do meu inglês. Não hesitem em interromper a qualquer momento, nós temos 1h30 estipulada para esse trabalho, vamos ver se precisamos de todo o tempo ou mais. De qualquer maneira, eu estaria à disposição também após a apresentação. O meu contato vai estar lá no fim da apresentação. Antes de partir exatamente para a apresentação, eu gostaria de mostrar os dois vídeos que tomam cerca de 5 minutos, os dois juntos, e depois nós retornamos aqui. Eu vou mudar minha tela de apresentação.
Então, essa aí é uma aplicação típica, uma instalação nova. Desculpe, estou tentando passar para a próxima. Tá mudo agora? Ninguém tá falando, não? Hã? Pessoal, tudo certinho? Vocês conseguiram ouvir, ver os vídeos direitinho? O primeiro, sim. O segundo, a gente conseguiu ver, não. Não conseguiu? Hum, O segundo, não. Só o primeiro. tá ok. Eu não sei o que aconteceu. Ficou, então, uma tela em branco? O que aconteceu, Gilson? Ficou a tela preta, mas o segundo seria aquele do demonstração do tempo de duração, não é isso? Sim, dos corpos de prova. Eu posso fazer o seguinte, a gente conversa um pouco, faz uma parte da apresentação e no final a gente vê conforme esteja o tempo, eu passo ele de novo ou o link fica disponível, né? Pode ser? Ok. Então, o primeiro, então, foi uma demonstração da rapidez e da facilidade da aplicação de um produto sobre uma estrutura recém-construída para fazer o papel de proteção já desde o princípio, né? Então, iniciando aqui a nossa apresentação, vocês devem estar muito familiarizados com essas situações, onde você tem degradação de concreto baseado em cimento Portland, com exposição com tal nível de profundidade que você tem a exposição da armadura metálica e vai ter que fazer reparos ou quase reconstruir uma estrutura dessas, né? Submerso, não se vê grandes danos e onde existe o concreto exposto ao ar, nós vamos ter bastante corrosão. Isso aqui é um exemplo trazido da África do Sul. Ao longo do tempo, nós temos diversos níveis de desgaste. Então, um caso onde o ataque, que depende de região, depende de temperatura, depende de concentração do esgoto, depende de vários fatores, ele pode ser um ataque mínimo, 2 a 3 milímetros após 20 anos, você faria, não sei se alguém faria uma manutenção cosmética, ou seja, você vai descascar alguma coisa que esteja solta, mas não tem um dano significativo, então não é um grande problema. 10 milímetros após 10 anos, então você precisa realmente planejar
uma manutenção, porque isso vai se incrementar, podendo chegar a um ponto irreversível da estrutura. Agora, se você tem 10 milímetros após um ano, é urgente que se faça o reparo, né? Na verdade, o que se deseja é que você minimize os reparos e tenha longa durabilidade. É sobre isso que os aluminatos de cálcio vão tratar, né? Sobre isso que nós vamos falar. Rapidamente, o que acontece no meio, onde você tem esgotos, talvez eu esteja chovendo no molhado para vocês, que são da área, mas só para nivelarmos, né? Você tem, então, enxofre nos resíduos, você tem as bactérias que metabolizam o enxofre, de maneira que acaba se formando ácido sulfídrico e depois, com exposição ao ar, passa ácido sulfúrico, e nós vamos ter a corrosão das paredes, em concreto Portland, e do aço, por esse ácido sulfúrico, então atacando a chamada, por seu início, né, pela origem da situação, corrosão biogênica. A primeira etapa, a segunda etapa, e vamos nós. Hoje em dia, com o crescimento das cidades e tendências, inclusive ecológicas, economizar mais água, você tem maior concentração no esgoto e maior potencial para corrosão. As áreas super povoadas, muitas construções, elas limitam a ventilação natural, onde você tem problemas com ter estações nessas áreas. Então, há muitos casos de estações de tratamento que vão para fora dos centros, distâncias maiores, mais tempo para a formação do ácido sulfídrico, mais tempo para a atividade bacteriana. E, então, mais tendência à corrosão das estruturas. Bem, em termos de inspeção e identificação de corrosão biogênica, nossa empresa vê como um conjunto de 3 principais meios, né? Você identifica através do cheiro, pelo cheiro de ovo podre, né? Que dá um indicador de haver alguma corrosão biogênica. Mas, como isso varia com temperatura, dia, horário, etc., você pode não sentir cheiro e o processo estar avançando. Uma coisa que todo mundo deve conhecer é que o gás sulfídrico, ele é fatal, é letal, venenoso, né? Então, todo o trabalho, vocês devem ter procedimentos, protocolos de segurança muito sérios nisso. Segunda maneira de buscar identificar é pelo contato, pela visualização, se a parede da estrutura parece molhada ou seca. As bactérias formam o que se chama de um biofilme na superfície, e ele só se desenvolve em uma base ou um substrato úmido. Então, umidade na parede pode ser um indicador do processo de corrosão. E temos também a inspeção visual. Se existe depósito pastoso na superfície, marrom ou esbranquiçado, desmoronamento, esfarelamento, agregado de concreto visível exposto, armadura exposta, tudo isso são os indicadores, e combinados eles podem dar um parecer. De qualquer maneira, testes complementares podem ser feitos, teste com fenolftaleína para identificar acidez, teste com tira de sulfato e MEB. Quando aqui nós estamos falando na inspeção visual de estrutura aérea, né? A parte submersa parece ter pouca ou nenhuma deterioração, enquanto para cima apresentam danos. Isso
aquela primeira foto mostrava parte submersa, sem aparente danificação, e as paredes completamente destruídas. Essas situações aqui podem, então, indicar, em conjunto com as outras, que o ataque está se processando. Nós vimos no primeiro vídeo um sensor de hidrogênio, de ácido sulfídrico sendo baixado para chegar próximo à superfície líquida, porque o vapor do ácido sulfídrico é mais pesado que o ar, então você tem uma concentração maior aí na área próxima ao líquido, ao efluente, né? Então, dessa maneira, a gente pode identificar e, com relação ao desempenho de produtos, que é o que nos interessa, que o objetivo é dar durabilidade e uma condição de custo-benefício favorável para a empresa que trabalha com o tratamento. Então, para avaliar como materiais se comportam, os tradicionais em uso, e a proposta feita pela atual Imerys, em 2011 foi feito esse trabalho em campo para verificar o desgaste entre argamassa com agregados naturais e um cimento, o CEM 1, vamos dizer que fosse um correspondente de um CP2 aqui, enquanto a segunda com cimento Portland poderia ser um resistente a sulfatos ou um CP5. Segunda argamassa, então, seria com esse cimento e agregados naturais. Duas argamassas com cimentos diferentes, Portland, e agregados naturais. E comparando-se com uma amostra do cimento de aluminato de cálcio, o cimento aluminoso, com o agregado natural, que pode ser uma areia de sílica, né, nos 3 casos, e, finalmente, uma argamassa de cimento de aluminato de cálcio e agregado de aluminato de cálcio. Aqui está de trás para frente, por ser em inglês, Calcium Aluminate Aggregate, ok? Então, Universidade Gustave Eiffel, onde você tem os corpos de prova, essas paletas aqui, os picolés, né? Moldando sobre uma haste de aço, a argamassa, colocando numa caixa para exposição, instalando a caixa numa área de situação real de trabalho, onde comprovadamente você tem formação de ácido sulfídrico e sulfúrico. Então, vamos ver o que obteve-se como resultado. Nós vimos até no vídeo, mas os vídeos são bastante rápidos e dinâmicos, né? Aqui nós podemos olhar com um pouco mais de calma. De qualquer maneira, só me desculpem, aqui na tradução houve um dimensional, onde deve-se ler variação de peso, perda de peso ao longo de 2011 a 2017, 6 anos, naquela condição onde o teor médio de ácido sulfídrico era de 96 ppm e a temperatura local de 20 graus Celsius. A argamassa com cimento Portland, mais comum, como eu disse, um CP2, vamos dizer, resultou em uma perda de massa de 2,6, e aqui também faltou ajustar gramas por ano, ok? Enquanto um cimento mais resistente, possivelmente com menos adições, mais Portland, mais clinker de cimento Portland, levou a uma melhora, 1,85 gramas por ano. Ao longo de 6 anos, a gente vê uma perda bastante elevada, 70% de variação, 50% de variação. Enquanto o cimento aluminoso com agregado aluminoso apresentou uma perda de 0,10 gramas por ano, com aqui, na verdade, ele está mostrando um ganho de peso por conta de formação de hidratos, etc. Mas ele não teve um desgaste, o que se reflete na imagem
que se vê do corpo de prova. O corpo de prova inicial, o corpo de prova final. O corpo de prova inicial do cimento Portland, que mais se desgastou, e o aspecto final, após 6 anos, do cimento Portland. Então, há uma grande diferença entre um cimento Portland e um cimento aluminoso, e o agregado de sílica e o agregado aluminoso, quando em frente a situações de alta corrosão biogênica. Alguma pergunta? Estejam à vontade, ok? O cimento aluminoso, então, é uma barreira química eficaz. A amostra, como nós vimos anteriormente, inicial. O cimento Portland mais areia de sílica, 5 anos de exposição, destruição total. O segundo cimento, menos danificado, mas muito danificado também. Qualquer toque nisso desmonta a amostra, porque praticamente você tem uma penetração do ataque. Já o cimento aluminoso com areia, ele mostra baixo desgaste, e o cimento de aluminato de cálcio com o agregado de aluminato de cálcio, que se chama ALAG comercialmente, então, também com pouco dano. Condições de pH maior ou iguais a 3,5. Quando a gente fala, então, de cimento aluminoso, nós estamos falando de um pó moído abaixo de malha 200, vamos dizer, predominantemente 90%, com teor de alumina de cerca de 40%, CaO 30%, 35%, e o complemento disso é um teor de óxido de ferro. Ele é feito, o cimento aluminoso, por moagem, a partir de um clinker, isso é uma pedra grande de clinker já quebrada, obtida num forno por fusão, onde obtém-se um material de baixa porosidade, que também ajuda, além das suas propriedades químicas, a barrar o ataque. Esse clinker é moído em granulometrias adequadas, formando esse agregado. Agregado mais cimento resulta aqui num corpo de prova moldado, que foi nesse caso, um concreto, mas no caso anterior dos testes, uma argamassa feita desses dois componentes com a granulometria adequada. E aqui nós vemos a embalagem do supercoat com o apelo já do ataque de ácido sulfídrico e ácido sulfúrico. Gilson? Gilson? Ok, pode prosseguir. Posso? Ok, aqui fiquei em dúvida. Então, vamos lá. Mecanismo de proteção. O que acontece para o cimento aluminoso e o agregado aluminoso darem o melhor resultado? Nós vimos que, é um material denso, baixa porosidade, uma composição química adequada, e que, então, vai conseguir resistir ao ataque. Mas ele tem, nós chamamos de 3 etapas de proteção. Uma terceira é o efeito bacteriostático. O que acontece? Quando nós temos a base ou o substrato sujeito ao ácido sulfídrico, o pH começa a baixar, e você tem, nesse caso aqui, um epóxi, outro material de capa inerte de baixa espessura. Você tem a continuidade da formação de ácido sulfídrico e sulfúrico pelas bactérias, que leva o pH a baixar. Nós começamos aqui em 7, 8, e ele veio baixando à medida que na superfície o filme bacteriano ele foi formado sobre a capa, e com a capa, o filme de bactérias, você teve a formação de mais ácido, e o pH foi aumentando.
O que vai acontecer no caso do produto 100% aluminato de cálcio? Aqui, na capa inerte, nós falamos de 0,2, uma capa protetora de 0,2 milímetros. Aqui nós estamos falando de uma capa de 15 milímetros, que pode variar até 25, conforme o tamanho da estrutura, conforme a necessidade do local do equipamento. Quando eu falo 15 centímetros, desculpe, 15 milímetros, 1,5 centímetro, eu posso responder uma pergunta que o Gilson me fez anteriormente. Qual seria aproximadamente o consumo do seu material? Se nós falarmos de 15 milímetros, 1 metro quadrado levaria basicamente a um saco de 65 pounds, libras, né, que dá cerca de 30 quilos no produto feito hoje nos Estados Unidos. Então, um saco daria para recobrir aproximadamente 1 metro quadrado. Tá? Mas, voltando aqui ao nosso foco desse momento, o que acontece com o aluminoso? Você está na superfície, o aluminato de cálcio tem um pH de cerca de 12, 11, 12. Vai começar a ação das bactérias. Desculpe, eu vou voltar um pouquinho. Ok. Nós temos o pH baixando. Entretanto, o aluminato de cálcio, nessas condições, ele forma um gel, que é uma fase Al2O3, H2O, um AH3, como chamado, e que é um produto que neutraliza a ação do crescimento das bactérias. Então, esse efeito, ele limita o crescimento das bactérias, ele limita, então, indiretamente, o aumento do teor de ácidos na superfície e mais queda do pH. O que se verificou com os estudos anteriores é que o pH se estabiliza entre 3,5 e 4. Portanto, a corrosão não é agressiva para o aluminato de cálcio. Se fosse um pH 1, ela poderia ser agressiva mesmo para o aluminato de cálcio, mesmo que ele durasse mais, não seria tanta a diferença. Mas com esse processo bactério estático, ele estabiliza, ele limita o crescimento de bactérias e, consequentemente, da concentração de ácido, você tem um pH estabilizado nessa área e limita a corrosão. Por isso, o resultado que nós vimos nos corpos de prova feitos em campo. Ok? Então, são 3 barreiras, né, para limitar isso. Capacidade de neutralização, a formação desse hidróxido de alumínio e o efeito bactério estático, né? Com isso, se explica a durabilidade desse produto. Passando, vocês viram nos vídeos, ou no primeiro vídeo, como foi que em cerca de 1 hora se iniciou a operação, se aplicou o Calcoat, o Supercoat, e o pessoal deixou a obra. Daquele momento, em cerca de 60 minutos, você pode operar qualquer coisa. Ali não teve uma interrupção exatamente, mas em casos onde você tem que interromper uma operação para fazer a aplicação, o retorno ao serviço é muito rápido. Então, você vê quando, numa parte do vídeo, o sujeito com uma haste metálica, ele faz uma inspeção e aquilo está duro que nem uma rocha, né? Então, ali nós vimos uma projeção a úmido, né? Que dá uma produtividade alta, pode ser usado em estações e em coletores. Nós podemos
ter também projeção a seco de alta pressão para grandes construções e produtividade muito alta. Pode haver uma aplicação manual ou por spray em câmaras pequenas e baixa produtividade. E também existe essa aplicação onde você tem muitas limitações por conta do grau de gás existente e do perigo e segurança, uma questão de segurança, de aplicar com um equipamento chamado spinning head, onde ele te dá alta produtividade. Nós vemos aqui um dispositivo giratório que vai aplicar o material, né? E retomando, nós vimos aqui uma projeção a seco, aqui uma projeção a úmido, você pode ter o spray e, finalmente, esse spinning head. Os passos para aplicação são, eu diria, básicos de outras aplicações de concreto. Você tem que preparar a base, você tem que fazer a instalação ou a aplicação e o acabamento. Quando você tem uma base áspera, onde existem, então, deixa-me verificar, o CSP, que se traduz em preparação de superfície de concreto, é um nível de rugosidade que você encontra classificado, que seria ideal para essa instalação por projeção, por spray, aliás, né? Onde a rugosidade pode se mostrar como se você tivesse grãos de 3 a 4 milímetros que foram arrancados. Então, você tem esse nível de rugosidade, você pode aplicar por spray ou por aplicação manual, que não, a manual não é a mais recomendada. E você pode dar qualquer tipo de acabamento, com espátula, com esponja, com colher de pedreiro, com pincel, com brocha e o acabamento que desejar. Quando você tem uma base saturada em água, que você pode verificar por contato, mas não tem excesso, não tem água excessivamente, você pode fazer uma projeção a úmido com baixa pressão e usar um spray de agente endurecedor de superfície. O interessante aqui é que o Supercoat é um material que tem boa aderência sobre superfícies úmidas. Você não precisa secar, ou se você terminou de fazer uma aplicação de concreto Portland, você não precisa esperar 72 horas, você não precisa esperar 48 horas, nada. Você pode projetar e já ter o reparo e 1, 2 horas após entrar em serviço. Então, é um material que realmente acelera e diminui o tempo de parada. Se você tiver uma base nova, pH maior que 10, você pode fazer uma projeção a seco, alta pressão e cura úmida, a úmido, como qualquer concreto, salvo que o concreto Portland, normalmente em laje e em construção, nós temos cura e cuidados até 28 dias. Ou, dependendo do cimento, você pode acelerar, trazer para metade, né? Mas você tem que fazer uma longa cura, enquanto com cimento aluminoso, com Supercoat, você pode fazer uma cura de 2 a 3 horas e ter uma liberação para trabalho. Outro processo, spinning head, onde você realmente não vai preparar a base pelo grau de contaminação do local por gás, e você não precisa dar acabamento, então você simplesmente aplica o produto. De modo que as vantagens são 2, 4, 6, 8, 9 vantagens. Resistência à corrosão, o vilão da história. Aderência, mesmo em superfícies úmidas, não inundadas, não é
Não vamos fazer submersa a aplicação, mas superfície úmida. Tem aderência, mostra a aderência. Pode ser aplicado sem você ter que fazer desvios no local. Retorno rápido ao serviço, como eu vim evidenciando. Integridade estrutural recuperada. Vocês viram o cara batendo com a haste metálica e o som metálico quase que ele emitia. O supercoat forma uma barreira sólida contra infiltrações, resiste à abrasão, sem compostos orgânicos voláteis, não traz aditivos que depois, na cura, numa reação exotérmica, pudesse emitir voláteis que hoje são classificados, conforme cada um deles, em mais ou menos respiráveis ou não, ou perigosos ou não. Baixo custo de aplicação, pela própria rapidez, e aqui, então, o custo-benefício, que ele vai, além de você perder menos tempo ou investir menos tempo na aplicação, você vai ver a durabilidade. Nós estamos falando de obras com durabilidade de 20, 30 anos sem reparos. Outra aplicação que nós temos desse tipo, desse gênero de material com o aluminoso é o revestimento de tubos de ferro fundido com o cimento aluminoso, onde você enterra os tubos e tem uma longuíssima vida. Vocês devem conhecer a linha integral do nosso cliente Saint-Gobain Canalização. Referências internacionais, Distrito de Saneamento de Hampton Roads, na Virgínia, berço do Joe, Step Ormond Beach, na Flórida, Estação de Tratamento de Esgoto em Monterey, na Califórnia, o estudo da IFF-STAR na França. Deep manholes seriam bueiros mais profundos na cidade Adelaide, na Austrália. Estação de tratamento de esgoto em Jehoa, na Austrália. Câmara de Air Raja, em Singapura. Estação de tratamento de esgoto em Dubai, Sport City. Emissário geral na França, estação de bombeamento em Macassar, capital, na África do Sul, onde nós temos uma fábrica também. Estação de tratamento de esgoto Blue Plains, nos Estados Unidos. Coletor em Sydney. Bem, outra referência aqui é o teste acelerado, que foi feito na Alemanha. Temos um coletor de estação de tratamento de esgoto em Cap-City, em Toulon, na França. Essas são algumas das referências. Se vocês quiserem perguntar sobre mais referências nos Estados Unidos, o Joe é o cara que trabalha, especifica, aplica o Supercoat nos Estados Unidos, no Canadá. Bem, nós temos complementares à nossa folha de dados técnicos, nós temos fichas de referências, cada um dizendo um pouco da história de cada situação. Situação de desgaste, situação proposta como solução, aplicação e durabilidade. Então, depois podemos explorar mais isso, ok? E nós temos, então, os folhetos técnicos explicando como funciona o produto, a corrosão biogênica e também dados técnicos dos produtos. Alguns dos clientes, então, vocês podem ver companhias internacionais aqui, que são clientes de longa data da Imerys, seja como consumidores diretos, como aplicadores, como especificadores, pelas referências próprias que nós temos de trabalhos aplicados. Embalagem, eu já comentei, nós temos nos Estados Unidos 65 pounds, né, que corresponde a cerca de 30 quilos. Distribuímos pelo mundo inteiro e nossa ideia é ter
no Brasil algum desse material, o Supercoat e outros que possam ser necessários, na nossa unidade em Salto, no interior de São Paulo, de onde nós distribuímos, vendemos cimento aluminoso desde 2018, quando a nossa empresa foi adquirida pela Imeris. Então, aqui vocês têm o meu contato, que o Gilson já tem, mas eu estou à disposição. Nós temos um Customer Service, um serviço ao cliente. Nós temos o Joe nos Estados Unidos, nós temos o Laurent Ferreira na França, com seus respectivos telefones e e-mails. Dessa parte, eu agradeço a atenção, né? E vou interromper aqui para passar para a ficha técnica. Vocês têm alguma pergunta? Não. Gilson, tudo bem aí? Quem tiver alguma pergunta aí, pode só simplesmente abrir o microfone e pronunciar aí. Mas pode prosseguir à medida que alguém tiver alguma dúvida, pode interromper e explanar a pergunta. Tá legal. Eu vou passar para a ficha técnica aqui. Não temos perguntas nesse momento, né? Então, essa aqui é a ficha técnica provisória do Supercoat em português, porque nós tínhamos em inglês. Eu preparei essa ficha e vou enfatizar. A maioria das afirmações aqui são relativas ao que já foi explicado durante a apresentação. Então, eu vou enfatizar propriedades que não estão lá, inclusive... A ficha não está na tela não, Paulo. Opa, desculpa. Vamos ver o que acontece. Certo. Obrigado, eu já sei o que aconteceu. Guia do Chrome, Supercoat. Deve estar agora, Gilson, chegando. Sim? Ok. Ok? Então, as afirmações aqui são algumas que nós eu já disse, já informei anteriormente. Então, vou procurar me concentrar pelo horário em coisas que não apareceram anteriormente, que é uma argamassa de camada fina, alta aderência, etc., nós já vimos. Não vimos que ela resiste até 1000 graus, mas normalmente nessas aplicações em corrosão não é necessário isso. Isso é um extra que leva o Supercoat a ser mais eclético e entrar em outras aplicações que não somente em corrosão. A faixa de pH 3,5 a 11, e nós vimos que quando o pH apela e quer ir para 1, ele puxa as bactérias para baixo e limita o pH para ficar na zona de conforto e com a durabilidade longa, né? Ele não libera hidróxido de cálcio como produto de hidratação. Isso confere resistência química e elimina a principal causa de eflorescência. Eflorescência é uma patologia em muitas construções, não exatamente em esgoto, né? Um levantamento de propriedades amplo foi feito com o Supercoat, de maneira que a gente tem resistência mecânica, conforme as normas ASTM, 24 horas, maior que 38 megapascal. Para vocês terem uma ideia, com 3 megapascal, nós liberamos um piso reparado com uma argamassa para caminhar, uma pessoa ou pessoas caminharem. Então, dá para ver que isso aqui é 10, 12, 13 vezes maior que uma resistência para caminhar. Uma resistência de 10 megapascal, nós liberamos para caminhão carregado passar em cima. Então, isso aqui é cerca de 4 vezes mais a resistência de passar um caminhão carregado em cima. 7 dias maior que 41 megapascal, 28 dias maior que 48 megapascal. Resistência à flexão, maior que 6, maior que 7,5, maior que 9 megapascal nos mesmos tempos anteriores. Variação dimensional, 28 dias imerso. Interessa
conhecer essa variação dimensional, menor que 4 centésimos, menor que 5 centésimos, menor que 0,07. Tensão de arrancamento maior, que mostra a aderência do material. Ele apresenta mais que 3,8 megapascal, mais que 4,1, mais que 4,8. E já um arrancamento com cisalhamento maior que 17,2 e que se mantém com 28 dias. Resistência a ciclos térmicos. Aqui no Brasil a gente não tem gelo de gelo, na verdade, não é ciclo térmico, né? É gelo de gelo, que em muitos países onde você tem neve, você tem estações muito pesadas de inverno, isso aqui é bastante importante, ele apresenta um módulo avaliado em 102. Vazios, volume de vazios permeáveis com 40 dias em percentual, 15%. Densidade aparente, 2,74 com 40 dias. E módulo de elasticidade maior que 34.474. Há algumas afirmações sobre os testes, a validade, os laboratórios, etc., que quando as pessoas têm necessidade ou interesse, nós estamos à disposição para entregar, para informar mais dados complementares. O material é de cor cinza escura e não contém sílica. Sílica respirável é um problema, ele é 100% aluminato de cálcio, então nós vemos que não há esse tipo de problema. Distribuição granulométrica, não é? Então um material que tem a granulometria abaixo de 2,36 milímetros, que é o agregado máximo, e depois, então, a sua distribuição. Propriedades da argamassa. Ela tem uma fluidez sob vibração, 85% a 150%, com 0 minutos. Há uma perda em 30 minutos, mas ainda é trabalhável, né? Existe um desenvolvimento de uma reação exotérmica quando o cimento aluminoso se hidrata e você atinge dentro de uma argamassa de um concreto um pico de temperatura a partir do qual ele começa a diminuir. E você tem, a pega já está se realizando, você tem desenvolvimento de resistência mecânica. O pico de temperatura dele está entre 8 e 15 horas. Isso depende da temperatura, da qualidade da água, das condições de aplicação. Resistência à compressão, 24 horas, maior que 38 megapascal, já estava em tabela anterior, né? Sempre que há necessário algum detalhamento dos testes, nós temos, então, estamos à disposição. A análise química eu comentei brevemente, 39,44 de alumina, 34,38 de óxido de cálcio, ferro mais FeO mais FeO2O3, 9 a 15, sílica mais não sílica respirável. É uma sílica que já está em fase com os outros elementos, não é sílica livre, 6 a 8%. Água limpa sempre vai se repetir que tenha que ser uma água limpa e potável, que misturadores não estejam contaminados com o cimento Portland, porque o cimento Portland acelera o supercoat acelera o cimento Portland. Então, nós precisamos que não haja essa contaminação. Equipamento ou limpo ou exclusivo para aplicação, né? O que mais podemos ressaltar aqui? Densidade úmida, 2,4 a 2,5, que nos leva àquele valor que eu informei sobre a espessura de 1,5 a 2,5 e o consumo por metro quadrado. Tá? Coeficiente de expansão térmico. De qualquer maneira, o material ele também tem adição de fibras em alguns casos, o que ajuda a evitar qualquer problema de fissura, né? Nós vimos que uma propriedade ele se tornar uma barreira para infiltração também.
O material está disponível, como eu comentei, vai estar disponível na cidade de Salto, em nossos estoques. Assistência técnica, nós temos um engenheiro, como é o caso, o Joe, que é o gerente das aplicações de infraestrutura, responsável pela determinação do projeto adequado, das especificações e acompanhamento de cada projeto. E nos interessa sempre criar a referência, fazer a cobertura, vamos dizer, fotográfica e das condições técnicas do local de aplicação, isso com data, com apresentação, acompanhamento, monitoramento, daí 5 anos, daí 10 anos, daí 15, 20, pela vida toda do revestimento, para estar ao lado do cliente, assistindo e gerando novas referências e novas situações de novas aplicações. Bem, são 11h30, eu atrasei um pouco no início, mas não justifica. Eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição, caso tenham perguntas hoje ou no futuro. Obrigado, Paulo. Você explanou bem aí com relação ao tempo de cura, né? A partir de 60 minutos. Uhum. Tem algumas perguntas da minha parte aqui. É o seguinte: esse produto ele tem algumas características impermeabilizantes, não tem? No caso, ele não é exatamente um impermeabilizante. Ele tem alguma porosidade, ele é uma barreira contra a corrosão, e como ele tem baixa porosidade, ele limita infiltração, mas ele não é exatamente um impermeabilizante. Mas essa eu gostaria de perguntar para o Joe, como ele responderia. Pode ser? Pode. Hey Joe, do you hear me? Yes, I do. The question from Gilson, he asks me, and I answered that the answer is no, but would like to know your opinion. He asks if Supercoat is a waterproof material at the end of the day. It has the same or similar porosity and permeability as Portland cement concrete. So I would agree with you, no, but it is as waterproof as Portland cement concrete. Gilson, ele concorda que a resposta é não, mas ele melhora por sua baixa porosidade, seria melhor que o cimento Portland, né? Eu fiz essa pergunta porque, no caso de uma aplicação em um poço ou um PV, a umidade do terreno se atrapalha alguma coisa nesse sentido. Um poço ou o que você disse? Um PV, um poço de visita, alguma coisa construída num terreno úmido, se fosse revestido com esse material. Okay. Joe, his question is about pits, inspection pits that are built in a wet surface or wet place. If Supercoat would be waterproof in these cases, but at the end, it's not the case, no. Okay. Yeah, I mean, we install it daily in Florida, which is right at sea level. There's a lot of groundwater in Florida, and the product works well there. Florida's our largest market, so I mean, it does. If that's the question, it does resist external hydrostatic pressure very well. Ok. Gilson? Sim. Então, o Joe confirma o seguinte: a Flórida é o maior mercado para ele nos Estados Unidos e você tem muitas áreas úmidas e as aplicações são feitas e o Supercoat resiste à pressão hidrostática. Então, ele se comporta muito bem do ponto de vista, não que ele seja
impermeabilizante, mas nessa aplicação, seja porque ele forma aquela capa, a barreira passivante, seja pela formação do gel ou pela própria porosidade menor que ele tem, ele resiste bem nas aplicações que você necessita para esse tipo de poço de visita, em situações reais lá de umidade na Flórida. Perfeito. Uhum. Outra questão que você recomendou, a espessura do revestimento é mínimo de 15 milímetros. Sim. Essa faixa adequada seria isso, entre 15 e 25 milímetros? 1,5 centímetro e 2,5, sim. Mais uma aqui. Nesse meio tempo de aplicação e de experiência que ele tem com o material, esse material requer alguma manutenção, alguma reposição ao longo do tempo? Como que é isso? Quais as experiências que ele tem com isso? Okay. Joe, he has another question about maintenance. Once installed, Supercoat demands over the time any kind of maintenance, according to your experience? No. Put the cover on and walk away. Uh-huh. You need no maintenance at all. Okay. I mean, if you're going to go in and clean something anyway for routine maintenance, take a look at it over time. But no, you don't need to do anything specifically once the product's installed. Perfect. Thank you. Yep. Gilson, você faz o serviço, fecha e tchau. Se você for fazer alguma inspeção regular da sua operação, você pode dar uma olhada lá, mas ele diz não tem manutenção nenhuma. É durabilidade. Você não precisa usar qualquer outro produto em cima, você não precisa nada. Tá? Essa é a característica com aquela resistência mecânica desenvolvida que nós vimos o rapaz inspecionando, batendo, né? Vira uma rocha. Ok? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Por que você não fez a pergunta direto pro Joe? Aqui, no último slide que você apresentou aí, sim, mostrou lá que o produto ele não foi concebido para preparação e aplicação manual. Há alguma restrição com relação a isso? Sim. Deixa-me ver se ele tem algum caso para explanar. Joe, Gilson refers to the last slide where we say that handmade application is not recommended. Do you have any experience about failure or reasons, strong reasons why we don't recommend to apply by hand? Well, first of all, sometimes you have to apply by hand, and it's not strictly forbidden to do it, but the shotcrete process, the pneumatic pressure provides the proper compaction for the material to consolidate and gain the strength that you presented in the data sheet. But some installers do have to hand apply. If it's a manhole, 2 kilometers off the road in the forest, sometimes you have to go out there and hand apply. So it can be done, but the product's designed for the pneumatic type of consolidation that comes from shotcrete or gunite. Okay, understand. Thank you. Yeah. Gilson. Paula, sorry. Sim. Yes. I just. It's cutting for me. I can't hear. Sorry. Gilson. Sim. Era a moça, a pessoa ia falando, mas cortou, eu não consegui ouvir.
A fala da Claire foi cortada mesmo. Claire. Se ela puder repetir. Ah, é a Claire. Okay. Sorry, Claire, but can you repeat, Claire, or disconnect and come back again? Yeah, I'm wearing a mask. I'm sorry. I said that in Singapore, we have examples of hand application. Particularly, why? Do you know? I can find out more information for you, but I've seen photographs of installations done by hand. Doesn't look pretty, but it can be done, but it's not recommended. Okay. Just as a comment. I add that to the answer to Joe's answer in translating to Gilson. Thank you very much. Gilson, primeiro, a resposta do Joe, né? Ele, você está me ouvindo bem? Sim. Ele enfatizou, não é proibido, mas o Supercoat foi projetado para ter uma densificação que o meio mecânico, o spray, o shotcreting, eles proporcionam. Ele citou um exemplo dos Estados Unidos, onde os operadores, às vezes, eles têm que aplicar a mão. Tinha lá um poço, um bueiro, 2 quilômetros no meio da mata. Não tinha como entrar com equipamento, ou seria muito inconveniente. Então, os caras aplicam, né? Mas não é recomendado a melhor performance, a situação que se adequa ao projeto do produto, as melhores propriedades desenvolvidas é por meios mecânicos. Aí a Claire adicionou que em Singapura ela conhece que foram feitas aplicações à mão. Você não tem a mesma qualidade, começando visual da coisa, mas que tem. Ela vai levantar alguns dados para ver se traz mais informações. Mas, então, o ideal, o melhor que se pode obter do produto é via aplicação mecânica. E o produto, ele do jeito que ele vem no saco, ele já está pronto ou tem que fazer a adição de algum material ou algum tipo de catalisador? Você vai ver depois em outro folheto que eu estou terminando de traduzir, que se informa o seguinte, o Supercoat deve ser usado como vem no saco. Adição somente de água. Você não tem necessidade de nada, o produto foi especificado, a engenharia discutiu com você a obra que seria feita, indicou, porque tem uma família de Supercoats, ok? Eu não quis entrar nesse detalhe nesse momento, mas você tem PG, você tem 2000 HS, você tem variações do produto adaptadas às situações. Então, a engenharia discute com o cliente qual é o produto ideal, entrega e recomenda somente a adição de água e água limpa e potável, etc. Ok? Perfeito. Se alguém tiver sem microfone e quiser colocar pergunta no bate-papo, tem uma pergunta aqui do Márcio Bretas. Para melhorar a eficiência, poderia aplicar algum tipo de impermeabilizante? Você poderia colocar o impermeabilizante entre o Calcoat e a área. Talvez o impermeabilizante não resista à corrosão. Mas eu vou levar essa pergunta para o Joe. Eu gosto de tentar a minha resposta e conferir com o especialista. Joe, a question. One of the guys, Márcio Bretas, asked if you can add on top of Supercoat a waterproof product in order to improve the performance. Well, it would certainly make it more, well, so if you're talking about like a water crystallization product, like Zypex, how that works is it reacts with residual lime, calcium hydroxide, and Portland cement concrete. And we don't have the calcium hydroxide in our calcium aluminate.
I don't think it would behave as a waterproofing material because there's no lime for it to react with. That's my first point. And my second point is if you coat the surface with anything, you remove the whole mechanism of how it interacts with the bacteria. The bacteria have to be on that calcium aluminate surface for the alumina gel to be effective. So, I mean, I would say that it wouldn't add waterproofing properties and would actually make the product perform worse because you would be removing the interaction necessary for the bacterial inhibition to take place. Okay, I told him I tried my own answer and said I will ask the expert, and it coincided that you're covering Supercoat with something that cannot resist. But the other part about the Cypex type, etc., it could be, but you don't have free lime, so you will not have the proper reactions. And correct. Yeah. Okay, great. Thank you again. You're welcome. Gilson Márcio Bretas. A minha resposta não estava errada, ela estava certa. Ele confirmou que você coloca uma barreira entre as bactérias e o aluminato de cálcio. Aquela terceira barreira, quando você tem o hidróxido de alumínio como um gel, e que libera alumínio, que limita a atividade da bactéria e, consequentemente, a formação de ácido, você está dificultando aquele processo. Então, você perde a identidade do Supercoat. Ele comentou que você poderia usar agentes de cristalização, por exemplo, como tem o Cypex, que é conhecido, para impermeabilizar concreto Portland, mas você não tem cálcio livre no concreto, na argamassa Supercoat, então isso não vai ativar as reações de impermeabilização com esses cristalizadores, de modo que realmente você não agregaria vantagens. Talvez você perdesse um pouco de dinheiro colocando impermeabilizante, que vai acabar se desgastando no fim, para começar a vida de atividade do Supercoat. Ok? Perfeito. Com relação a estações de tratamento de esgoto, gostaria que o Joey compartilhasse com a gente experiências que ele tem dessa aplicação, como que ela é feita, se é desde o chão até o teto dos reatores. Eu não sei se lá eles têm os reatores anaeróbicos lá, como que é, para ele explanar para a gente aí. Ok, só estou, então, se é do chão ao teto, se eles fazem revestimento de reatores também, né? Sim. Ok. Joe, the question from Gilson is about wastewater treatment stations. If your experience, it's a full lining from floor to ceiling, what about the anaerobic reactors? Is there any lining also? What's your experience? Because I think this is a very important in here, reason why Gilson is asking about that. Well, we've used it in several locations at treatment plants. I will say that digesters in the United States can be constructed of steel and not concrete. So not to say that the Supercoat will not adhere to steel, but sometimes you don't have the clearance to put the thickness required for Supercoat. But in concrete structures in general, the Supercoat works quite well. We've used it in clarifiers, we've used it in grit chambers, junction boxes, and digester applications, aeration tanks. So it has been used most everywhere in a treatment plant where there is a concrete substrate. Okay, thank you. Yep. Most everywhere. Okay. Gilson, então, o que ele diz é que os digestores, como é que chama isso? Digestors, você
se referiu, os reatores, desculpe. Isso. Normalmente são feitos de aço e você não tem, não é que o supercoat não tenha aderência ao aço, mas você não tem, ou seja, espaço suficiente, maneiras de aplicar exatamente sobre essas superfícies. Então, numa estação de tratamento, tudo que seja estrutura de concreto, ele citou clarificadores, toda área onde você tenha estrutura de concreto, você tem e pode ter aplicação do supercoat. Hey, Paulo, can I add one more comment? Yes, for sure. Let him know that you don't have to line from ceiling to floor. The grit chambers we did in Blue Plains for DC water, they run almost full all the time. So they extended the lining 3 or 4, like 1 meter below the flow level. The concrete under the flow line was not deteriorated badly at all. So if you've got a lift station or something with a normal flow level, you don't have to go from ceiling to floor. You can just go below that flow level. You're protecting the space above the flow. Yes, where it is air instead of water. Yes, exactly. Ok. Gilson, ele complementou a resposta dizendo o seguinte: mesmo as câmeras maiores que eles fizeram, você nunca precisou, eles nunca precisaram, e não é necessário fazer o revestimento, a proteção do piso ao teto. As áreas submersas não apresentam desgaste. Então, ele disse que o máximo que ele fez foi levar o revestimento a 1 metro abaixo da linha de fluido, e o demais você não repara. Onde tem exposição ao ar, que a gente viu, então, que o ácido sulfídrico concentra na superfície da água, depois ele, como vapor, ele acaba atingindo o concreto, que esteja exposto ao ar, aí sim essas áreas são protegidas completamente. Só para eu entender melhor aqui, então, abaixo da linha do fluido, do líquido, acima de 1 metro para cima. Vamos lá. Líquido, ele revestiu até 1 metro para baixo. Para cima, ele reveste tudo, porque você tem a deterioração. Eu não sei se foi necessário, eu vou perguntar para ele, por que 1 metro? Por que não 50 centímetros ou 30 centímetros abaixo do fluido? Então, eu não sei como varia a altura do fluido nessa câmara, né? Então, deixa eu perguntar para ele. Joe, just a question in order to complement for him. Why 1 meter below the fluid level? Why not 30 centimeters or 1 foot, 52 feet? Why 1 meter? There is level variation. Because the flow changes that much in this particular treatment plant. That water level rises and falls over that amplitude. If you're confident it only rises and falls, whatever you said, 1 foot, then sure, go 1 foot. Try to minimize your cost. Okay, great. Thank you. And there is the Blue Plains video on the website, on the YouTube channel, shows this project I'm talking about. So you can see, if they watch the video, you can see where the flow line is in these massive structures. Okay. Because there's corrosion and then suddenly there's not. Okay, what's the name? Blue? Blue, the color blue, B-L-U-E, Blue Plains. Blue Plains. And you can see the contractor gunning just that space and extending just below the water level. Okay, I'll get that. Okay. Thank you. Yep. Gilson? Gilson? Sim, eu tô te ouvindo. Ele confirmou realmente que nessa estação, onde eles fizeram 1 metro abaixo do nível do fluido, do efluente, realmente havia uma oscilação de nível
do efluente bastante grande. Isso justificou a escolha de 1 metro. Mas, se você tem confiança numa operação de que a variação de nível é menor, você pode fazer isto menor. Ele me recomendou um vídeo onde a gente pode ver a variação de nível numa estação chamada Blue Plant. Eu vou ver esse link qual é e compartilho com você, porque realmente nesse momento eu não tenho o link dele, tá? Perfeito. Uma última pergunta aqui do Bimarásio Pereira. O produto deve ser aplicado sobre uma estrutura com algum tipo de preparação? Exemplos, a retirada de material solto? Compartilhe com a gente essas experiências da aplicação em reparação que o Joe já fez. Bem, eu falei sobre um folheto que fala de aplicação, ele vai falar de água límpida, etc., e vai falar de resíduos também. É uma preparação normal de engenharia civil, você tem que remover partes soltas, poeira, graxa, etc., salvo aquela aplicação onde você tem o spray aderindo à superfície úmida, mas não encharcada, né? Mas vamos ver o que mais ele pode indicar. Joe, their question about surface preparation. Any clue, anything that you faced that you can add, and where it was well succeeded, or where the operators didn't follow the protocol and faced issues? Well, I will just say that you cannot do too much surface prep. You know, Okay. we have never had a corrosion failure of this product, but we have had problem projects, and they generally come down to not enough surface preparation was done. So his question is very good, because that really is the most critical step in having this product, you know, perform well and install well. So I don't know, Paulo, if you were able to find those iCry surface things we talked. Let me see. And send it to them. It comes with these rubber molded samples that show an amplitude of surface preparation. So those are very handy for inspectors to have. Okay. And I don't know if that answers your question, but let me see. I don't know if I can share my screen. Let me see if I can find it. Okay, great. Can I? Yeah, go ahead. I'm gonna send this. Yeah, or you send or you share. I'm gonna send it to you right now. Okay. And here, I'm just gonna send you this search link. But you can start telling him my answer, and I will email you this. Yes, okay. Gilson, ele disse o seguinte: a preparação de superfície é necessária, mas ele disse não pode nem ser excessiva. Você tem que fazer o mínimo para ter uma superfície limpa, livre de contaminações que dificultem a aderência. A ficha de instalação, ela fala sobre VAP, né? O lava-jato, ela fala sobre jato de ar, ou seja, remover tudo que esteja solto e que realmente possa dificultar a aderência. Ele disse que nunca teve nenhuma reclamação enquanto à corrosão, e então as superfícies normalmente são bem preparadas. Mas ele está buscando uma outra referência que ele diz é muito interessante a gente ver. Ele está para me mandar, já chegou aqui, eu vou abrir para tentar compartilhar. Ele disse que é muito ilustrativa da situação. Concrete Repair Pacific Northwest. Deixa eu ver só. I got it, Joe.
I'm Are trying you to... able to see them? I tried to send you the link that shows photographs. Yes. Let me see where it is. Let me see if I can just share my screen. Here we go. Let me try it, Paulo. Okay, meanwhile, I'm trying also. Do you see? Can you see my screen? Not yet, because I think mine is there. Yes, I can. Yeah. So This, you see, these are different. I'm explaining to you, Paulo. These are different degrees of concrete surface preparation. Yeah. And they lift these rubber samples off of these prepared surfaces. So your inspector now has a surface of concrete prepared on this rubber thing that he can hold up against the actual substrate and say this is good or this is not enough. So it takes the subjectivity out of the equation when you have an actual surface to compare. Okay. And then, okay. I see that our recommendation is number 8. This would be ideal. This is... Yes, sir. Okay. Okay. I had understood when you explained it over the phone to me, but now seeing is far better. Okay, let me tell them. Exactly. Yeah, let me tell them. Okay. Gilson, Sim, vocês estão vendo a tela com essas placas plásticas aí? sim, estamos vendo a tela compartilhada. Ok, isso aí é o que ele acrescentou, e eu tinha perguntado exatamente para ele o que era o CSP8, porque estava na apresentação e eu não conhecia. Essa Concrete Surface Profile Inspection Guide, então eles preparam essas placas com um grau de acabamento que você vai comparar com a parede. Então, para cada condição de engenharia, independente se é supercoat ou outras aplicações, você pode ter um tipo de recomendação. Prepare como CSP1, vai ser super lisinha. Prepare como CSP10, vai ser muito agreste, vamos dizer, né? Vai ser muito rugosa, quase, como ele me comentou, seria quase a exposição de um agregado, uma brita, aparecendo na superfície. A recomendação para o Supercoat, que veio na nossa apresentação, estava em CSP8. Então, você deveria deixar a superfície... Aí você compra o kit, não sei, ou você tem o kit, ou aquela que te interessa, e você sempre tira a subjetividade do acabamento. Se você vê que está muito liso, você continua desgastando. Se você vê que passou, você vai ter que trazer para uma situação mais próxima. Não sei como é essa situação lá na prática, né? Mas eles têm uma padronização para tirar a subjetividade do que é requerido no acabamento superficial. E o nosso, então, era o CSP8. Ok? Então, essas amostras aí de como deveria ficar a preparação, a Imeris fornece. Hoje eu não sei se ele fez o trabalho de fornecer para os clientes, mas está fácil de perguntar, né? Já vou perguntar para ele. Só um instante. Joe, Yes. what Gilson asked is, do you supply to your customers this type of plastic references, or they buy? Normally they buy. This is the International Concrete Repair Institute. Most people in this industry in the United States are members of this organization. So this is a common thing in the United States. Most people are aware of this and have this thing. And it's about $200. It comes with a book that is
pretty useless. It's one page on different types of surface prep techniques, but what it comes with is this rubber molded thing, and this is what you're buying, not the book it comes with. So you have instructions on how to get this level, each level of surface. Yes, different techniques Okay. of surface preparation. In the From kit, sandblasting to needle scaling to acid etching, now, all types. yeah, I was asking myself, but how you can get there? So there are some Yeah. instructions. Good, Yes. thank yes. you. Gilson, ele diz que isso é do Instituto Internacional do Concreto e normalmente os clientes compram lá, é um kit que vem não só com as borrachas, as placas, com o acabamento superficial desejado, mas ele vem também com as instruções e técnicas de como você poderia obter aquele nível de acabamento. E custa $200. E diz que é muito útil, o pessoal usa muito. Nos Estados Unidos é padrão já. Tá? Então, por enquanto, ele ainda não deu o kit para ninguém. Ok. Mais alguma outra pergunta aí? O espaço está em aberto. Se você puder disponibilizar o seu contato de novo aí, Paulo, para o pessoal tomar nota aí, entrar em contato depois para mais detalhes, alguma outra dúvida que tiver para te perguntar depois aí. Ok. Deixa só ele terminar aí ele está vendo aí o preço do kit. Eu vou deixar no bate-papo o meu contato, caso algum dos colegas aí não tiver meu contato, depois algum material que for disponibilizado aí porque eu puder repassar também, tá no chat. Esse é meu número corporativo. Olha, eu coloquei aqui o meu contato também no chat por via das dúvidas, né? Porque nosso tempo parece que está... Nós já estamos se encerrando já. Já estamos na prorrogação. Tá legal. Bom, meu contato pessoal está no chat também. Qualquer coisa eu estou à disposição. E Gilson, Joe, okay, I'm copying that. You see, this is the book that talks about the surface prep. Bundle. I see under the options you can order it in Spanish, which is probably better for Brazil than English. I don't know. It's closer. Yes, in many cases, yes, it's true. Yes. Thank you, Joe. You're welcome. So, Gilson, ele colocou, depois eu já copiei também, se alguém tiver interesse nesse kit, nessas instruções, ele falou, tem em espanhol, mais fácil para nós, né? E, então, por hora é isso. Da minha parte, eu quero agradecer. Se ainda tiverem outras perguntas, eu estou à disposição e espero que depois a gente possa prosseguir aí. Ok, eu gostaria de agradecer a você a oportunidade e a disponibilidade de vocês estarem aqui, você, ao Joe e a Claire. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, como o Paulo disse, ele está à disposição dos amigos aí. Joe, Gilson thanks us, you and Claire and me for being available and giving explanations, answering the questions. It was a pleasure for everybody. Thank you. Thank you. Okay. Paulo, Hi, Claire. Sorry, I just wanted to ask, what else might they need? Like, do they have any interest for the reference sheets in Portuguese, or what other information might they need? If you could just ask. Gilson. Sim. A Claire está perguntando o que mais vocês consideram que seria necessário, fichas de referência em português,
qualquer coisa que você possa imaginar, que possa esclarecer melhor, que possa interessar vocês. Ela, como marketing, está à disposição também para buscar, para trazer, né? Aqueles manuais que você enviou da ficha do produto, se eles estiverem já em português, depois você puder disponibilizar, já ajudam bastante as instruções dele aí. Ok. Obrigado. De nada. Claire? Yes. Okay, first, what I sent him, like product data sheet and instructions, application instructions. So he says that those documents, first in Portuguese, would be very helpful. And okay, we are in contact. If he has something else, he's gonna mention to me. Okay. Awesome. Okay, but yeah, just I mean, we can provide whatever's needed. So I just wanted to get that message across. Yes. I already did that. He's aware. Good. Thank you. Então, Gilson, você, se você quiser encerrar. Ok, obrigado a todos aí. Eu vou encerrar a gravação. Todos têm um contato aí, podem contatar direto o Paulo. Obrigado. Ok. So, thank you very much, Joe. Thank you, Claire. Gilson, muito obrigado. Falamos em seguida, correto? Ok, tchau. Tchau. Muito obrigado. See you guys. Thank you. Bye. Obrigado. Thank you. Bye. Bye. Obrigado, audiência, também. Estou à disposição. Um abraço a todos. Até.